com o mesmo intuito, com o mesmo desejo de aprendermos mais da palavra do Senhor. E como é bom nós aprendermos. Eu fico maravilhado do poder que a palavra tem de nos instruir, de nos nutrir, de nos fazer crescer conforme a sua graça e a sua misericórdia. Também me assusta um pouco quando eu vejo pessoas que dispensam esse conhecimento, que não têm o desejo de crescer no conhecimento da palavra e se aprofundar na verdade dos evangelhos, de maneira a crescer como cristão e a cada dia mais ser alguém segundo a vontade e o desejo de Deus. O que nós temos buscado a cada mensagem, a cada nova série, é que a igreja seja nutrida, que a igreja tenha um conhecimento profundo daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Optamos, com alegria no nosso coração, fazemos isso com extrema alegria, de trazermos mensagens expositivas. Talvez você não entenda muito essas nomenclaturas, não entenda muito esses termos, mas quando nós falamos de mensagens expositivas, o nosso intuito é expor aquilo que está escrito na Bíblia. Não é pegar um tema e usar a palavra como uma muleta. Também não é pegar um pensamento, um entendimento próprio e tentar fundamentá-lo segundo a palavra. Não. Nós partimos do que a palavra diz e dela nós tiramos o nosso ensino. Então esse é o nosso intuito e é assim que nós temos feito. Só que, quando nós buscamos expor a palavra, às vezes o conhecimento que ela traz, às vezes o peso que vem junto com ela, é algo grandioso. Quando nós pregamos tematicamente, eu escolho um tema. Eu quero pregar hoje sobre prosperidade. Então, como eu estou no domínio da palavra, eu vou amenizando aqui, eu vou consertando ali, eu vou tirando a colar e vou dando um jeitinho para não assustar as pessoas. Quando nós pregamos expositivamente, nós expomos o que a palavra ensina. Nós dizemos o que está na Bíblia. E o peso disso daí não é do pregador. O peso disso é de Deus. Porque é a palavra dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho consciência de algumas mensagens que são pregadas aqui, elas são pesadas. Às vezes a gente sai meio assim, meu Deus, hoje o pastor estava com um cajado pesado, né? O pastor estava batendo. Me acusam, né, de violência do púlpito. Não. O que eu busco fazer é expor a palavra. Muitas vezes, a mensagem que o Senhor traz é uma mensagem de peso, como aconteceu semana passada. Nós falamos do juízo de Deus. Tem muita gente que imagina, e eu já disse isso, já usei essa ilustração, um Deus bonachão, que aceita tudo. Ah, vem como está e fica como está. Não é esse o ensinamento bíblico. A Bíblia chama, venha como está, mas para sermos transformados. Porque um dia o juiz virá para julgar. E quando ele vier, aqueles que forem aptos entrarão, e os que não forem não entrarão. Isso não é uma crença minha, apesar que eu creio nisso, mas isso é um ensinamento bíblico. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas. E essa série em especial, quem é Ele? Busca mostrar esse Cristo, expor esse Cristo, mas não segundo a nossa concepção, nem a minha interpretação, mas segundo o que diz as Sagradas Escrituras. E o que eu tenho buscado fazer, queridos, é me aprofundar, é ler, é estudar, é ir aos originais, é buscar o entendimento do que o texto traz, para que você seja nutrido, nutrida, municiado, para ir e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que nós temos buscado a cada dia mais. E hoje, a nossa mensagem, ela vai trazer o Cristo, conhecido como o Alfa e o Ômega. E o próprio Jesus fala de si dessa maneira. Quando a Bíblia traz que Ele é o Alfa e o Ômega, não é a boca de homens que diz, é o próprio Cristo que diz isso. E aonde tem essa revelação? Onde tem essa palavra para nós? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, no capítulo 22.
Nós vamos ler dos versos de 8 até o verso de número 17. Apocalipse 22. Está facinho. É o último capítulo aí da tua Bíblia. Apocalipse 22. Os versos de 8 até o 17. Eu vou ler, eu peço que você acompanhe o que diz a palavra. Acho que os meninos vão projetar aqui, acho que eles vão conseguir projetar. Mas se você tem a tua Bíblia, não a feche. Abra e deixe aberta, porque nós vamos usá-la no decorrer da mensagem. As admoestações e as promessas finais. Apocalipse 22, do 8 ao 17. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E a partir do verso 12 agora, que nós vamos ler, quem fala é Cristo. E ele diz: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática, que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Oremos. Bondoso Deus, nós louvamos o teu santo nome. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem em suas mãos toda a chave e toda a autoridade e todo o poder. E nessa noite, dá-nos a misericórdia e a graça de aprendermos de ti, de conhecermos mais de ti, e que o teu amor e misericórdia se manifestem poderosamente sobre cada um de nós. E que saímos daqui com um conhecimento sólido, vivo, transformador e abençoador, para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Eu não sei se você tem a versão que nós usamos aqui tradicionalmente, a Almeida Revista e Atualizada. Você vai saber a versão da tua Bíblia se você olhar na primeira página, ou se você olhar aqui nos cantos da tua Bíblia, ela tem a nomenclatura. A Almeida Revista e Atualizada, ela tem essa aliança aqui, né? Ela tem esse símbolo da aliança. Se você traz contigo a Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida Revista e Corrigida, a RC, Almeida Revista e Corrigida, você vai ver que nesse texto que nós lemos, tem alguns versículos que começam com uma letra em negrito. Ela tem a primeira letra em uma versão um pouco mais escura. Ela tem uma versão em negrito. O verso 8 que nós lemos tem, o verso 10 tem, o verso 12 tem e o verso 17 também tem. Por que ela traz consigo essas letras em negrito? Só a título de conhecimento. Cada um desses negritos é um novo período gramatical, tá? É como se mudasse um pouco o assunto, fechasse o que estava dizendo no anterior e começasse um novo entendimento. Então, se você pegar só os versículos entre um negrito e outro, você tem um assunto qual você pode tratar. Nós tratamos isso tecnicamente de perícope. É um pedaço do texto, é um recorte do texto. E o período bíblico que eu quero usar com você aqui, o período gramatical, é o que está entre os versos 12 até o 15.
onde nós encontramos a maravilhosa afirmação que Jesus faz sobre si. E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele diz isso num contexto interessante. Jesus está encerrando a história. Aqui é a visão que João tem. Cristo traz a ele uma revelação e diz: eu estou encerrando tudo. Não cele ainda esse livro, mas saiba, o que você está vendo agora são os últimos acontecimentos. E o que eu vou fazer por último? É o que Jesus está dizendo aqui a João. Eu vou julgar. Eu vou fazer uma separação. Eu vou tirar para um lado os eleitos de Deus, os salvos. Aqueles a quem eu comprei com meu sangue precioso. Os que têm a veste tinta de sangue, do sangue do Cordeiro. E também vou condenar ao inferno, à morte eterna, aqueles que praticam coisas que eu condeno e que eu tenho como abomináveis. Coisas que eu não tenho, coisas que eu não quero para mim. Você vai observar isso no verso 14 e no verso 15. Verso 14, Jesus fala dos eleitos e da salvação. E no verso 15, ele fala dos que praticam coisas abomináveis. E diante disso, nós vemos que Jesus tem uma autoridade iminente. Aqui nesse texto de Apocalipse, nós vemos uma declaração de autoridade que está sobre Cristo Jesus. Autoridade adquirida pelo seu sacrifício. Autoridade adquirida pela sua obediência, pela sua morte e morte de cruz. Autoridade que Paulo descreve em Filipenses 2. Tenha sempre esse texto vivo na tua mente. Filipenses 2, de 5 a 11. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí Paulo vai descrever. Esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, era um cântico, era um louvor da igreja primitiva. Tá? Era uma música cantada, recitada na igreja antiga. E ali fala do que Cristo fez e do que o Senhor deu a ele. Deu um nome que está acima de todo nome. Deu a ele toda a autoridade. E essa autoridade agora ele faz valer nesse texto de Apocalipse 22. Eu estou vindo, João, para julgar. E quem sou eu? Aqui nesse texto nós temos algumas descrições de Jesus. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Mas a descrição maior é de que ele é o Alfa e o Ômega. Fazendo menção às letras do alfabeto grego. O Alfa a que abre e o Ômega a que fecha. E a ideia aqui desse texto, quando Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, é uma ideia cronológica, onde nós podemos entender que o Senhor, Cristo Jesus, Ele é Senhor do tempo, por estar presente desde toda a eternidade, e assim permanecer em todo o tempo. Ele é o Senhor da criação. Ele estava lá no início de tudo. Ele diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele é o Senhor da criação. Foi da sua boca a ordem que pôs fim ao caos e deu a origem para que todas as coisas se fizessem, conforme a sua muito grandiosa sabedoria e autoridade. Ele estava lá no Gênesis. A terra era sem forma e vazia, mas ao comando da sua palavra, daquele que é o princípio, todas as coisas se fizeram. Mas ele também é o Senhor do fim. Porque quando tudo terminar, quando tudo estiver consumado, quando ele vir julgar vivos e mortos, é ele quem vai pôr termo à história da humanidade. É ele quem vai dar o decreto final. Então, ele também é o Ômega. Ele tem a palavra do início, mas ele também tem a palavra do fim. Mas além disso, ele também é o Senhor do presente, do que está entre o Alfa e o Ômega. Porque tudo que está acontecendo hoje, toda a história que está sendo escrita debaixo de sua autoridade e de sua presciência. Está sendo escrita debaixo de sua mão, que tem todo o poder para conduzir todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Ele escreve todas as coisas.
Porque ele estava lá quando tudo começou, ele estará quando tudo terminar, e ele está quando tudo está sendo escrito e tudo está acontecendo. É como o nosso texto diz, ou como o texto de Hebreus 13:8 diz, corrigindo aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele tem toda a história nas suas mãos. Então, esse texto do Apocalipse fala dessa autoridade, fala desse poder, desse Cristo poderoso, porque a ele foi dada essa autoridade da parte de Deus. Ele adquiriu autoridade segundo a sua obediência. E ele tem, então, plenas condições, desde o princípio até o fim. E é isso, então, que está sendo revelado a João. E é isso que é revelado a nós. Que Cristo Jesus tem toda a autoridade. Quer seja em momentos bons, quer seja em momentos ruins. Quer seja nesse momento de culto, ou quando nós estamos enfrentando uma situação no nosso dia a dia, Cristo tem todo o controle e toda a autoridade. Mas não só sobre as coisas odiernas. Ele tem autoridade sobre questões espirituais. Ele tem autoridade sobre toda a nossa vida. João, eu tenho comigo toda a autoridade. E partindo então desse entendimento, que Cristo transcende toda a experiência humana, quando ele já era, o homem ainda não era. Quando ele já era, o homem está sendo. E quando ele ainda for, o homem poderá, segundo a sua muito preciosa graça, estar reinando com ele. Ele então prepara a nossa vida e cuida de cada um de nós. E com isso, implicações importantes surgem para o nosso aprofundamento, para o nosso conhecimento e também para o fortalecimento da nossa fé. E que implicações são essas? Que implicações para as nossas vidas surgem quando nós conhecemos e quando nós sabemos que Cristo é o Alfa e também o Ômega? A primeira delas, que nós vamos aprender, é que o Alfa e o Ômega é o que julga retamente. Não está escrito errado, não é um erro de caracteres aqui, está em grego, tá? O Alfa e o Ômega, para você saber. E o Alfa e o Ômega é aquele que julga retamente. Quando Cristo fala, eu sou o Alfa e o Ômega, ele está nos ensinando que ele tem o poder para julgar todas as coisas retamente. Pega a tua Bíblia, não feche ela. Verso 12, olha o que diz. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu irei retribuir a cada um segundo suas obras. Ou seja, ele vem julgar. Ele tem o galardão. Ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Os que apresentaram frutos dignos de arrependimento receberão galardão de frutos dignos de arrependimento. Os que viveram na iniquidade, na imundície, ele diz, eu vou julgar vocês assim. Vocês serão julgados conforme as suas obras e as suas práticas. Jesus é o juiz que se assentará no trono para julgar as nações. Mateus 25, 31 a 46, descreve bem isso. Ninguém escapará do juízo do Senhor Jesus. Ele consumirá todo dolo, toda iniquidade, com o furor da sua ira santa. Nós precisamos saber disso, amados. Dentro do evangelho da salvação, da palavra transformadora para mim e para a tua vida, um ensinamento poderoso não pode ser escondido, de que Cristo é o juiz de todas as coisas. Ele está julgando. Ele não vai deixar que nenhuma iniquidade passe desapercebida. Ele não vai deixar que nenhuma prática que não esteja em conformidade com a vontade dele passe desapercebido. Ele está olhando para cada uma das nossas atitudes. Das mais pequenas até aquelas mais grandiosas. Ele está observando se dentro dos nossos corações há iniquidade. Ele está observando se na nossa prática diária o pecado está corrompendo as nossas ações de maneira que a glória dele não seja manifesta. E no dia que o juízo vier, ele vai julgar todas as coisas. Por isso saiba, você precisa andar segundo os critérios da palavra de Deus. Em santidade, em retidão.
Olha só, o Senhor diz assim, né? A palavra nos diz assim, verso 11. O anjo está dizendo aqui a João, ainda não é Cristo. O anjo diz assim, olha, continue o injusto fazendo a sua injustiça. Continue o imundo ainda na sua imundície. Mas os santos, o que é para eles fazerem? Continuarem, permanecerem em santidade. Queridos, o mundo e as pessoas que a ele pertencem, eles são campeões em praticar coisa errada. O mundo, ele faz muito bem feito as suas práticas de iniquidade e de injustiça. Mas nós, eu e você, cada um de nós, você que está aqui ouvindo essa palavra hoje, saiba, nós somos chamados a andar em santidade. Porque o Senhor está observando cada uma das nossas atitudes. Se andamos segundo a lei, se obedecemos os mandamentos, se seguimos aquilo que está preceituado dentro da palavra de Deus, se roubamos, se mentimos, se sonegamos, tudo o Senhor está observando. Se somos adúlteros, nicolaítas, sodomistas, em tudo isto o Senhor está observando. Para quê? Para julgar. E por que nós precisamos tanto falar do juízo de Deus? Por que eu insisto em pregar isso daqui? Primeiro, porque está na palavra, e eu não posso fugir dela. Mas por que eu não, quando aparece isso daqui, eu não deixo de lado e vou pregar uma outra mensagem mais leve, uma outra mensagem que agrade o coração? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vai vir realmente para julgar. Tá bom, pastor, já falou isso. O que isso tem a ver com a minha vida? No céu não vai existir iniquidade. O Senhor não quer contaminação lá no céu. Entrará no céu só aqueles que foram justificados, aqueles que buscaram viver segundo a justiça divina. Então, se você está na prática do pecado, se você está com pensamentos em pecado, se você está fazendo coisa errada, acerte-se com Deus. Acerte a tua vida. Pratique obras de justiça, porque o Senhor está observando todas essas coisas. Acerte o teu casamento, práticas do teu casamento. Seja um marido segundo o que diz a palavra de Deus, seja uma esposa segundo o que diz a palavra de Deus. Acerte o teu namoro, acerte a tua vida na faculdade, na escola. Porque o Senhor virá como juiz. E no dia que Ele vier, Ele terá bem anotado todas as coisas que nós temos praticado. Por isso é importante nós sabermos isso. Enquanto as pessoas ficam se entretendo e se desviando da palavra, não é ensinado que o Senhor vai vir julgar homens e mulheres segundo suas obras, segundo suas práticas, segundo a sua agência, as suas escolhas diárias. É importante que você esteja ciente disso. O que o Senhor Jesus quer de você? Santidade. Quem vai entrar no reino dos céus? Os que têm a roupa tinta do sangue do Cordeiro, que estão vivendo em justiça, que estão vivendo em santidade. Pastor, eu tenho buscado viver, mas eu pequei. Uma coisa, e o Senhor Jesus diz isso, que nós temos que lutar, mas que por conta da nossa natureza nós iremos cair, mas outra coisa é viver no pecado. Para você entender melhor isso, depois leia lá Romanos 5, 6, 7, 8, você vai entender bem a respeito disso. Paulo faz uma explanação clara a respeito disso. Mas nós somos chamados a viver em santidade. Mas, quando nós falamos de juízo e de justiça, não tem só o lado negativo. Então o Senhor Jesus vai vir degolar os iníquos e vai tirar todos os imundos, né? E a gente fica temeroso. Mas o texto diz também que ele vem com galardão, para julgar também os que andarem em retidão e justiça. E a esses galardoar segundo as suas boas obras. Por isso que quando eu falo do juízo de Deus, o meu coração se alegra. Não pelo que eu faço, porque eu não entro nos céus pelas obras. Eu não estou me contradizendo aqui. Eu não entro no céu segundo as obras, mas a partir do momento que o Senhor me lava, que Ele me justifica, que Ele me santifica, é mister a mim como cristão que eu pratique obras de justiça.
e praticando, abstendo-me de toda a imundície desse mundo, deixando para lá toda a imundície, toda a iniquidade, o que vai acontecer? O Senhor Jesus vai me retribuir conforme o seu poder e a sua maravilhosa graça. Então, para os santos e para os eleitos de Deus, é uma alegria ouvir do juízo. Por quê? Porque nós temos a certeza que nenhuma de nossas obras, nenhum dos esforços que temos feito de vivermos segundo a graça do Senhor, será esquecido pelo nosso Cristo. Maravilhoso isso. O problema é que a gente olha sempre só pelo lado negativo. Nós devemos ter um pensamento correto. Ele vai vir galardoar os santos e os justos, segundo as suas obras de justiça e de retidão, cumprindo a sua promessa. Apocalipse 21 fala a respeito disso. E ele virá cumprir a sua promessa. Por isso, o santo continue a santificar. Não deixe de santificar, não deixe de fazer a vontade do Pai, não deixe de cumprir a vontade do Senhor na tua vida, porque Ele vai retribuir isso sobre você. Ele não vai deixar esquecido. Ele não é um ministro do Supremo aí, dos nossos ministros, que deixam passar a justiça a largo, né? Muitas vezes contribuindo para a iniquidade. Não, Ele vai fazer justiça. E Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas boas práticas. Jesus está dizendo isso aqui. Ele está nos ensinando. Por isso, nós devemos saber que o Alfa e o Ômega é o que julga retamente. Ele vai julgar os iníquos, mas Ele vai retribuir a cada um de vocês, segundo a sua graça, o seu poder e as suas maravilhas. Um outro conhecimento, um outro entendimento, é que o Alfa e o Ômega é a garantia da redenção eterna. O Senhor Jesus, com seu sacrifício, com seu poder e a sua autoridade, Ele nos garante a redenção eterna. Está com a tua Bíblia aberta? Veja lá o verso 14, o que diz. Jesus falando a João, ele nos diz assim, olha: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está entre colchetes aí, e alguns textos estão entre colchetes, um outro conhecimento para você saber. Porque isso não é um conteúdo que está em todos os manuscritos, tá? Está em alguns manuscritos, considerados os melhores. Então, para você saber, eles são colocados entre colchetes aí. Então, bem-aventurados, felizardos, mais do que felizes, prósperos, abençoados, aqueles que lavam suas vestes, ou as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. É o que está nos dizendo aqui, o verso 14. Os santos não são justos por causa das suas obras, ou das suas boas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Pelo que fez Jesus por mim e por você. Então, o sacrifício de Cristo, o julgamento de Cristo e a vinda de Cristo, o Alfa e o Ômega, ele garante para mim a salvação. Porque senão nós vamos cair no erro, no ensinamento errado, no entendimento errado, que é pelo que eu faço que eu sou salvo. Aí o fato de eu ser bonzinho me garante a entrada no céu. Não é esse o ensino bíblico. Não é pelo que você faz que você adentra os céus. Mas pelo que Cristo fez por você, que você adentra os céus. Conhecendo, nós sabemos isso. Beleza? Agora, o que Cristo fez por mim, me permite cruzar os braços e ficar deitado em berço esplêndido, ao som e ao mar, à luz do céu profundo? Não. Como eleito de Deus, como alguém que recebeu um presente maravilhoso, o meu desejo é que a minha vida sirva como um instrumento nas mãos dele. E eu estou trabalhando melhor essa ideia, porque talvez esse vai ser o tema para 2019. Instrumentos nas mãos de Deus. Então, estou adiantando coisas aqui para você, mas já estou pensando em 2019. Então, o que nós somos chamados a fazer? O fato de sermos eleitos, o fato do Senhor Jesus, na sua presciência, no seu cuidado, nos predestinar, cuidar de nós, eleger-nos desde toda a sua eternidade, não nos dá o direito de cruzarmos os braços e acharmos que está tudo pronto. Nós somos chamados a servirmos
para a glória do Redentor. Agora, não é o que você faz. Não é porque você deu um donativo, não é porque você deu uma esmola, não é porque você deu uma roupa sua e uma roupa boa, não é porque você deu carona para uma pessoa idosa ou ajudou alguém a atravessar a rua que você vai ser salvo. Você é salvo pelo que Cristo fez. E pelo que Ele fez, você faz essas coisas, porque todas elas glorificam o nome dEle. Exaltam o nome dEle. Você já deve ter tido a experiência de ter feito algo com o coração desprendido, sem pretensão nenhuma, e alguém olhar para você e falar assim: você é crente? Você é evangélico? Já teve essa experiência? Eu já, várias vezes. Você é crente? Por quê? Porque as pessoas veem, através daquilo que você pratica, a glória de Cristo sendo manifesta. A glória de Cristo sendo trazida à tona. Em resposta àquilo o que Ele fez por mim. Eu não posso me esquecer nunca disso. Não posso me esquecer que os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade pelas portas, não por causa então das obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Não são as nossas boas obras que nos levarão para o céu. Nós é que as levaremos para o céu. Levaremos conosco as obras que praticamos. Os lavados no sangue do Cordeiro vencem o maligno. Está lá em Apocalipse 12:11. Comem do fruto da árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Essa é a menção final do efeito da graça na palavra de Deus. Foi aquilo que Cristo conquistou por nós e que nos deu por amor, que nos garante a vida eterna. Então, quando ele diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, ele está dizendo que ele tem autoridade, poder e conhecimento, transcendência, imanência, para quê? Para nos garantir a entrada no céu. Não éramos capazes, nem ao menos, de olhar com olhos de amor para Ele. Tamanha a nossa depravação, tamanha a nossa iniquidade. Mas, pelo lavar das nossas vestes, pelo lavar do nosso coração, pelo sangue que verte da cruz, nós temos então a garantia da vida eterna. No que isso implica para mim e para você? Que aquilo, preste atenção nisso, isso implica em saber que aquilo que Deus te deu, homem nenhum e obra nenhuma poderá tirar. Se Deus te salvou, se Ele te deu a salvação, nada nem ninguém poderá fazer com que você a perca. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, mas isso não é verdade. Prove-me que não. Eu te provo que é. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor faz é errado? Aquilo que o Senhor dá é incompleto? Não, aquilo que Ele faz é perfeito e santo e justo. E Ele diz, aqueles a quem eu chamei para mim, de maneira nenhuma, fala com coragem, de maneira nenhuma, aleluia. Te ensinaram que você pode ser lançado fora, te ensinaram errado. Porque Ele diz, os que eu chamei, aqueles que foram dados a mim não a mim, tá? A Ele. De maneira nenhuma, os lançarei fora. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E você percebeu que aqui não faz menção particular a ninguém? Nos mostrando que a identidade dos eleitos só o Senhor a conhece. Ninguém traz uma placa na testa dizendo sobre salvação. Tá? Então, como nós sabemos, pelo que Cristo fez por nós, pelo despertar da sua graça e pela convicção que nós temos de que Ele é o Senhor, todo aquele que me confessar com a boca, eu também o confessarei diante de Deus Pai. Então, Ele, pelo que Ele fez, é o garantidor da minha e da tua salvação. Alguém pode tomar? Não. Alguém pode tirar de você? Não. Inclusive você também não pode. Nem você pode tirar aquilo que Deus te deu. Isso é maravilhoso.
Isso é grandioso. E é uma mensagem que o mundo precisa saber. E o mundo precisa ouvir. Uma mensagem bíblica. De um Deus dadivoso, amoroso, que galardoa aos seus com generosidade graciosa. E nós, diante disso, retribuímos com amor e retidão, com obras que glorificam o seu nome. Mas ainda tem algo que nós precisamos saber. Uma terceira e última premissa, segundo esse texto. Que o Alfa e o Ômega eliminará com autoridade todo o mal. Se ele galardoa os retos e justos, dando a eles a paga abençoada segundo as suas boas obras, aos iníquos, aos impuros, aqueles que não praticam as obras da justiça, ele afastará de si. Eu já disse para você agora há pouco, o Senhor não quer iniquidade e nem mancha no céu. E ele nos diz no verso 15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O Alfa e o Ômega vai eliminar de uma vez por todas todo o mal. E ao contrário do verso 14, onde não tem uma lista, aqui nós temos uma lista quase que nominal, né? Parece que só falta o Senhor Jesus colocar nomes aqui, né? Por quê? Porque os dos versos 14, o que é feito por eles não depende deles. Não depende deles, é o que Cristo fez por eles. Mas aqui, a condenação é pelo que os iníquos fazem. E os que praticam a injustiça, o Senhor afastará dele. Então todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, ficarão fora da cidade santa. Não sou eu, não, eu estou dizendo para você aqui, tá? Mas não sou eu que estou trazendo esse ensinamento, é o Senhor Jesus. E esse verso, então, contrasta com o destino dos perversos, né? O destino dos perversos com o destino dos salvos. Os remidos entram na cidade pelas portas, os perversos são deixados fora da cidade. Aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro ficarão não apenas fora da cidade, mas serão lançados no lago de fogo, que está aí no final do verso 15. Os pecados mencionados aqui em Apocalipse 22:15 são os pecados de impiedade, relacionamento com Deus, feitiçaria, idolatria e perversão, relacionamento com os homens, cães, impuros, assassinos e mentirosos. Esses pecados já foram mencionados em Apocalipse 21, os versos 8 e também o verso 27. E aqui, o Senhor Jesus faz uma lista que eu quero trabalhar rapidamente com você, mas eu quero que você preste atenção. Não se engane, porque nada passará batido diante dos olhos em chamas de Cristo Jesus. Lembra domingo passado? Falando sobre o juiz, uma das partes do texto diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Mostrando que nada vai passar batido aos olhos do Senhor. E o que não vai passar batido? Ou, quem será condenado? Primeiro, serão condenados os cães. Talvez você pense, pastor, os cãezinhos não entrarão no reino dos céus. É isso que está dizendo aqui? Não. Não sei se entrarão, tá, gente? Não sei se os animais vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não diz a respeito disso, tá? Não é isso. Então, não está falando aqui dos animaizinhos, os bichinhos de estimação, os canis lupus familiares, que é o nome científico dos cachorrinhos, tá? Não é isso. Mas sim dos covardes, os quais na antiguidade eram representados pelos cães, que também eram considerados de baixo valor moral. Então, quando a Bíblia fala dos cães, está falando de pessoas com baixo valor moral. E há um entendimento aqui ligado à covardia. Preste atenção. Olha o que a palavra nos diz. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães. Cautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Daqueles que têm um valor moral baixo. Daqueles que não são dignos do reino de Deus. E também nos ensina, em Isaías 56:10, o seguinte: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Esses são os que praticam obras más, têm caráter contaminado e serão condenados ao inferno. E quando fala dos cães, como eu falei, a ideia também de covardia.
2 Pedro 2:22 diz assim, olha, é um provérbio, né? A ideia é que está expressa no provérbio. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, o cão volta à imundície e dela se alimenta. Aqui está fazendo menção, sabe ao quê? Aqueles que covardemente abandonam a prática da justiça. Se deixam levar pelos seus desejos e se revolvem nas imundícies do passado. Como o cão volta para o seu vômito, o iníquo volta para as suas práticas anteriores, mostrando que não recebeu sobre si a salvação. Então esses não entrarão no reino dos céus. Sabe, aquele que fica meio, o crente lusco-fusco, uma hora está aqui, outra hora está ali, pula de um galho para o outro, agora estou bem, agora estou mal, sabe? O crente montanha-russa, fica alto e baixo, não. A covardia não é condizente com o chamado de Cristo. Antes vocês fossem frios ou quentes. Porque vocês são mornos, como os cães. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, se você vive um cristianismo meia boca, medíocre, mediano, notinha 5, 5,5, saiba, as portas da Canaã Celestial estarão fechadas para você. Credo, pastor. Eu estou recitando o que diz a palavra de Deus. Não viva como os cães. Tá? Jesus fala a João também dos feiticeiros. Diz que os feiticeiros, né, não entrarão, está aí no verso 15, né? Os cães e os feiticeiros. Feiticeiros aqui é derivado de uma palavra grega, talvez bem conhecida por você, farmacos. Da onde deriva farmácia e farmacêutico. Mas não se preocupe se você é formado em farmácia. Não está dizendo que você já está condenado ao fogo do inferno. Não é isso. Tá? Eu creio que há farmacêuticos eleitos que herdarão o reino dos céus, segundo o que o Cordeiro fez sobre suas vidas. Mas, farmacos aqui, a ideia do farmaco, né, não é que está falando contra os farmacêuticos, né? Não é isso. Mas, farmacos aqui está ligado à ideia da magia, da superstição, das manipulações. O farmacêutico não manipula as coisas. O farmacos, aqui o feiticeiro, era aquele que manipulava, que levava as pessoas à superstição, dando glória àquilo que não tem glória, esquecendo-se de Deus e desviando outros do caminho do Senhor. Só para você ter uma ideia, bem jocosa, bem simplória, é a mesma coisa você chegar para o médico e falar assim, eu estava com dor de barriga. Ele falou, o que você fez? Eu tomei um short de hortelã. Ele vai, não tem que tomar remédio, o fulano pesquisou 200 anos. Mas minha avó deu chá de hortelã. E daí? Curou. Aí o médico fica doido, né? Que tinha? O que a criança tinha? Tinha que tiriça. O que você fez? Deu remédio? Não, eu dei chá de quebra-pedra. Misericórdia, né? Aí o médico fica doido, né? Lava a criança com chá. Então, o farmaco aqui é aquele que manipula as coisas. É aquele que, ao invés de tributar a glória a Deus e levar as pessoas ao conhecimento da palavra, vive debaixo de superstições. Sabe? Vive atrás de revelamentos. Vive atrás de... Eu estou dizendo... É revelação, tá? Revelamento eu estou dizendo, tratando realmente de forma pejorativa. Sabe aquele que não quer acreditar no que diz a palavra, mas fica correndo atrás do vento, das vaidades, das coisas? Que não acredita no que diz a palavra? Esses não herdarão o reino dos céus. Sabe? Aquele que precisa... que fica manipulando as coisas. Não. Tira a glória de Deus para colocar em outras coisas. Não herdarão. Também a menção dos impuros, dos que são adeptos da luxúria, dos excessos, que vivem para os prazeres de sua carne e deixam que isso seja o seu culto, o seu Deus. Aqueles que estão mais preocupados com seus prazeres do que com a glória de Deus. Pessoas que têm desvios, chegados à bebida, a muita comida, a droga, prostituição, esses não herdarão o reino dos céus. Pastor, eu não bebo. Que bom, mas come que é uma beleza, né?
É um excesso da mesma maneira. Ah, eu não me contamino com bebida, mas enche o nariz de McDonald's. Vai estragar a tua vida tanto quanto a bebida. A única diferença é que você vai poder dirigir. Né? Você come um Big Mac, você vai poder dirigir. Se você tomar uma bebida, se você for pego no bafômetro, está lascado. Porque a multa é pesada. Eu não sei porque eu nunca fui pego nisso, mas isso é pesado. Pessoas que estão procurando os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. Esses são considerados os impuros, adeptos da luxúria, práticas pecaminosas, carnais, não herdarão o reino dos céus. Também, João recebe aqui, na sua lista, os assassinos, que também ficarão de fora, ou seja, aqueles que carregam consigo o espírito de morte, aqueles que não respeitam e não trazem consigo a prática do sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento, gente? Tá? Aqui, ó, eu já dei a resposta, hein? Já dei a resposta. Não adulterarás. Não, é não matarás. Esse é o sexto mandamento. E aqui, não são somente os homicidas, os que colocam a morte em prática física, mas também aqueles que carregam a morte em seus pensamentos, em sua espiritualidade. Lembrando do que o Senhor Jesus nos ensinou, Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Da morte proferida com as palavras. Talvez você não dê um tiro na pessoa, nem uma facada, eu espero que não. Mas às vezes você mata as pessoas com a tua palavra. Eu já recebi várias facadas de palavras duras, injustas, inverídicas. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. A morte nas nossas palavras. Se nós não a proferimos segundo o que diz a palavra de Deus. E para esses, porta do céu fechada. O Senhor Jesus diz, para esses, sujeito ao inferno de fogo. E nós vemos ainda que ficarão de fora do reino dos céus todos os idólatras, que são os adoradores de falsos deuses, que dedicam suas vidas à falsidade de espírito e de propósitos. Em especial, podemos destacar aqui os adoradores de Mamon, que além do erro da idolatria, ainda traz consigo a cobiça. Quem é Mamon? O dinheiro. Pessoas que cultuam o dinheiro. Pastor, mas eu não fico lá diante de uma nota de 100 adorando ela. Será que não? Será que quando você deixa de participar de algo que glorifica a Deus para ganhar dinheiro, você não está adorando ao dinheiro ao invés de Deus? Será que você não adora o poder e a autoridade e os acessos que o dinheiro te dá? Tem muita gente que é apegada a isso. Aos acessos que o dinheiro concede. Tem aquelas tirinhas de Facebook, né? Dinheiro não traz felicidade, mas compra coxinha, que é a mesma coisa, né? Eu preciso de dinheiro para comprar coxinha. Eu preciso de dinheiro para comprar minha roupa de marca. Mas por que você quer uma roupa de marca? Ah, porque ela desperta a cobiça no outro. A pessoa vai me achar poderosa. Olha, ele pode ter roupa de marca. Ela pode. Pode ter um carro assim, um acesso assim, coisa e tal. Nós vemos que um dos males do nosso país é a cobiça e o poder que traz o dinheiro. Qual que é a sensação que nós temos no nosso país? Que gente rica não vai preso. Não é isso? Por quê? Pelo poder que o dinheiro confere. Mas aquele, não estou dizendo de crimezinho e crimezão, né? Nem sei se esse é o termo, né? Nem sei se estou fazendo aqui criando um novo termo. Mas, às vezes a gente vê aquele pai, aquela mãe, não sei se vocês viram no jornal, acho que semana passada, semana retrasada, o rapaz que foi pego furtando fio de cobre, e aí ele foi preso, e ele falou para os policiais, tudo bem, eu errei, pode me levar preso, mas olha para a minha situação, olha para a minha situação, olha para a minha situação. Os policiais falaram, então qual que é essa situação?
vamos lá na minha casa. Quando chegaram na casa do rapaz, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que vestir, os filhos não tinham o que comer. Os policiais ficaram tão impressionados com aquilo que eles foram lá e fizeram uma compra para a família. Encheram a mesa da família. Não livraram o cara da cadeia. Porque não cabe isso ao policial. Não é ele que faz isso. É o juiz. Mas viram a situação. Então, o que nós... É uma indignação, às vezes, até das nossas autoridades. Às vezes você prende a pessoa, temos aqui um policial, prende a pessoa, daqui a pouco, está de cara com ele na rua, né, Leandro? Oh, meu Deus, trabalhei à toa. Corri à toa, né? Por quê? Pelo dinheiro. Então, as pessoas ficam... Tem muitos, eu falei isso aqui quarta-feira. Tem muitos pastores que sobem ao púlpito, não para pregar a verdade da palavra, mas para tosquiarem o pelo de suas ovelhas e dela tirarem lucro. Sabe o que vai acontecer com esses pastores? Eles vão lá para o lago do fogo, bem ardente. E a minha oração, Senhor, para esses pastores, que a fornalha arda 7 vezes mais. Que até os anjos do capeta, quando for chegar lá, já morre queimado. Porque estão usando de um sacerdócio, de um chamado de maneira indigna. Não entrarão. Então, destacamos aqui os adoradores de Mamon, cobiçosos. Também os hedonistas, egoístas, que adoram os seus prazeres e a sua própria carne, ao invés de Deus. Esses também não entrarão. Então, o Senhor não aceita a idolatria. E Jesus termina, aliás, só para fechar isso aqui da idolatria, isso aqui é tão abominável diante de Deus, que o próprio João foi reprovado por causa de idolatria. Onde, pastor? Está com a tua Bíblia aberta? Olha lá o verso 8 e 9, Apocalipse 22, 8 e 9. O anjo veio visitar João. E aí João diz assim, eu sou João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando eu vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então João se prostrou aos pés do anjo para adorá-lo. O que o anjo falou para ele? Levanta aí, rapaz, adora a Deus. Eu sou um conservo teu. Não aceito idolatria. Então isso é tão sério que o próprio João foi reprovado. Adora somente a Deus. Então, nós precisamos estar alertas a isso. Às vezes nós ficamos adorando a líderes, ficamos criando ícones. Nós temos essa mania, né? Nós somos extremamente iconoclastas. Nós temos mania de criar ícones, adorar. Nós precisamos ter alguém para adorar. O Senhor Jesus abomina isso. Adora somente a Deus. E ele fecha aqui a lista, condenando os mentirosos, que são aqueles que amam a mentira, a falsidade, representada pela escuridão, pelo abismo, que tem como seu pai e mestre o próprio Satanás, pois ele é o pai da mentira, João 8,44. Como tem pastor pregando mentira? Por isso que eu me esmero, dia após dia, estudo e vou para pregar a verdade. Porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Crente mentiroso também não vai herdar o reino do céu. E não é só o que fala mentira, mas o que vive mentira. Tem muito crente vivendo de aparência. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. O Senhor Jesus vai falar dos sepulcros caiados, né? Por fora, ataviados, brancos, bonitos, mas por dentro, podridão e imundície. Tem muito crente vivendo assim. Tem muito crente que dentro de si é podridão, é guerra, é um vulcão em erupção para pôr para fora as suas maldades. Esses não herdarão o reino dos céus. Só os que vivem a verdade. Tanto porque, João 8,32, conhece a verdade? Aleluia. Os mentirosos são os afeiçoados então às práticas cometidas por Satã, e com eles morrerão eternamente. O Alfa e o Ômega vai exterminar a todos estes, a todos os praticantes da iniquidade, para que não entre na cidade santa nenhuma sujeira, nenhum tipo de imundícia, nenhum que esteja contaminado,
somente os puros, os lavados pelo sangue do Cordeiro, os eleitos de Deus, os santificados em Cristo Jesus. Então, o Alfa e o Ômega, ele vai eliminar toda a maldade. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por essas coisas. Porque diante dele, somente permanecerá a pureza, a santidade e a justiça. Ai de mim, não. Se você recebeu sobre você o sangue do Cordeiro, o Senhor está te olhando pelo prisma da salvação. Ele está limpando as suas iniquidades, Ele está trabalhando em você, Ele está te chamando que você também trabalhe, de maneira que a tua vida o glorifique. E vai chegar um dia, onde você vai ouvir, com toda glória e com todo poder, vinde bendito de meu Pai, adentre a glória do teu Senhor. Nesse texto, então, nós vemos um Cristo poderoso em sua totalidade. O Senhor do tempo, do espaço, que transcende, que emana a toda inteligência e autoridade humana, que cumprirá os propósitos da Trindade no desfecho glorioso de sua história. Para os santos, esta mensagem é um motivo de alegria, de júbilo, de paz. Não há nenhuma dessas palavras, ou não há em nenhuma dessas palavras motivo de pranto, por medo, ou sentimento de angústia. A nós cabe clamar como a noiva e o Espírito, que dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, a Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, nós te glorificamos pela palavra e pedimos, Pai, que toda a autoridade contida nela entre nos nossos corações e transforme a nossa vida e a nossa história. Sabemos, Senhor, das dificuldades e lutas, mas sabemos que em cada uma delas o Senhor nos ajuda, nos santifica e nos encaminha para o teu desejo e para a tua vontade. Perdoe as nossas falhas, as minhas em primeiro lugar, e que nós possamos andar segundo o teu querer e a tua vontade, para a tua glória justa e santa, eternamente, em nome de Cristo. Amém e amém.